Olá pessoal, nessa aula vamos aprender sobre as propriedades coligativas. Então nessa aula vamos trabalhar apenas três: tonoscopia, ebullioscopia, crioscopia e depois numa próxima aula a osmometria. Então para a aula de hoje apenas tonoscopia, ebullioscopia e crioscopia. Vamos conhecer o conceito de cada uma delas, a definição de cada uma e o que elas interferem em uma solução. Então, primeiro aqui, a tonoscopia é o estudo da diminuição da pressão máxima de vapor. Então, vai diminuir a pressão máxima de vapor pela adição de um soluto não volátil. Então, nós temos que marcar em cada uma delas, que é importante, né, nesse caso aqui da definição, o que ela influencia, nesse caso, pressão máxima de vapor, e se ela aumenta ou diminui. Nesse caso, diminui, certo? Então, nas quatro propriedades são pela adição de soluto não volátil, certo? Tem que só marcar o que ela trabalha, certo? Qual que é a propriedade e se aumenta ou diminui. Então, a tonoscopia, ela diminui a pressão de vapor. Então, se eu comparar a água pura, certo? Um solvente puro com uma solução, água e soluto, ou solvente e soluto, pode ser um outro solvente, ela vai diminuir. Então, na água pura, 17,5 milímetros de mercúrio. Na mesma temperatura, a água e glicose passou para 15 milímetros de mercúrio. Ou seja, quando eu boto um soluto na água que ele dissolve, ele vai reduzir a pressão de vapor. Então, comparando a água pura com uma solução, a água pura ela evapora mais rápido. Ela tem uma quantidade de vapor maior formada comparando com a solução. E os dois, claro, na mesma temperatura. Então, quando se adiciona sal na água, açúcar que se dissolve na água, ela vai reduzir, certo, a sua evaporação. Demora mais para evaporar. Ela reduz a pressão de vapor. Então, reforçando, tonoscopia é o estudo da diminuição da pressão máxima de vapor devido à adição de um soluto não volátil. A próxima agora, a ebullioscopia, é o estudo da elevação, agora aumenta. Então, da elevação da temperatura de ebulição de um solvente. Vou botar aqui. Então, de ebulição de um solvente, agora aumenta. Então, a elevação da temperatura de ebulição de um solvente, provocada pela adição de um soluto não volátil a este solvente. Então, se comparar aqui, nós temos de novo, né, água pura e aqui uma solução que é água e glicose. Então, se eu tenho água pura, a nível do mar, aqui é 100 graus. Se eu pegar nessa mesma condição, água mais glicose, a temperatura é acima de 100 graus. Então, quanto mais soluto, quanto mais glicose eu colocar, maior será a temperatura dessa água. Então, se a gente comparar, né, uma questão bem comum de Enem de vestibular, é perguntar em qual situação que o alimento cozinha mais rápido, água pura ou água com sal. Então, na água com sal, ele cozinha mais rápido. Por quê? Porque a temperatura da água com sal ela é mais elevada. Se tem água pura, a nível do mar, nós temos aqui 100 graus Celsius. Essa mesma água, colocando sal dissolvido na água, pode ser 110, 105, depende de quanto sal coloca, mas com certeza a temperatura da água com açúcar, né, ou com sal vai ser uma temperatura acima, certo, de 100. Então, quando adiciona um soluto no solvente, nesse caso aqui água, aumenta a temperatura de ebulição. Então, esse fenômeno é chamado de ebullioscopia, essa propriedade. Então, a ebullioscopia é o estudo da elevação da temperatura de ebulição provocada pela adição desse solvente de um soluto não volátil. Vamos ver esse exemplo aqui. Foi observado que o cozimento de meio quilo de batatas em 1 litro de água é mais rápido
se adicionarmos 200 gramas de sal. Como eu já falei antes, então se colocar sal na água, aumenta a temperatura de ebulição. Então, por isso que a água que ferve a 100 graus, com esse sal colocado na água, ela vai ferver acima de 100 graus. E por esse motivo, cozinha o alimento mais rápido. Então, considere as seguintes possíveis explicações para o fato. A adição de sal provoca um aumento da temperatura de ebulição da água. Então, essa aqui é verdadeira. A adição de sal provoca o aumento da pressão do vapor. Errado, a pressão de vapor ela diminui. Então, aqui está errado. O sal adicionado não altera a temperatura de ebulição da água. Então, também está errado. Então, a resposta é apenas a primeira. Então, a 1 é a correta. Então, o sal, a adição de sal provoca o aumento da temperatura de ebulição da água. Nessa agora, quando o café é aquecido em banho-maria, observa-se que, então nós temos aqui o recipiente, onde nesse recipiente nós colocamos água e colocamos um outro recipiente, um bule, com café. Então aqui dentro nós temos café. Se pegar esse bule aqui, né, com café, colocar ele direto no fogo, botar o fogo direto nesse recipiente aqui, como o café não é mais puro, essa água já foi misturada com o pó, ele vai ferver acima de 100 graus e decompõe o café. Então ele perde o sabor. Então por esse motivo se usa o banho-maria. Então se eu ferver esse café, botar ele direto no fogo, ele vai aquecer acima de 100 graus e decompor esse café. Então por isso que ele perde o sabor. Quando se coloca ele em banho-maria, essa água ela não passa de 100 graus, porque essa água é pura. Então fica no máximo a 100 graus. É por isso que em algumas lanchonetes eles usam, em alguns restaurantes, o banho-maria, certo? Para manter aquele café. Então quando serve café numa lanchonete, quando serve café em um restaurante, que eles querem deixar aquele recipiente sempre na mesma temperatura para não esfriar o café e nem decompor, eles colocam ele em banho-maria, certo? Para manter a temperatura do café. Então, nesse caso, só o café ferve? Errado. O café e água do banho-maria ferve? Também errado. O café não ferve, né? Só o banho-maria ferve. Então, aqui é a resposta correta. Então, nesse caso, a temperatura desse café para ele ferver é acima de 100 graus, porque ele não é mais puro. Tem água mais café dissolvido. Já essa água que é pura, ela vai ferver até 100 graus. Então, por isso que não decompõe esse café. Agora temos outra propriedade chamada de crioscopia. Então, a crioscopia é o estudo da diminuição da temperatura de congelamento de um solvente provocada pela adição a este solvente de um soluto não volátil. Então, agora é diminuição e agora é da temperatura de fusão, certo? Ou congelamento. A temperatura de fusão, certo? Que é o derretimento, ou o contrário, que é o congelamento. Então vai reduzir. Nós temos aqui água, que ela congela a uma temperatura, no caso a água pura a nível do mar, a 0 graus Celsius. Então aqui, nesse caso, a água congela a 0 graus. Quando coloca um soluto na água, nesse caso glicose, a temperatura está abaixo de 0 graus. E é por esse motivo que se coloca sal na neve. Então, quem agora acompanha o noticiário falando sobre a neve em São Joaquim, a neve na serra, eles comentaram que vão comprar sal, já compraram, para colocar sal na neve, certo? Por quê? Nós temos ali esse gelo formado a 0 graus, então se ele está puro, então se eu tenho ali água pura ela vai derreter a 0 graus. Se eu tenho água mais sal, vamos ver que a água pura, então eu tenho água e sal,
a temperatura que vai derreter vai ser uma temperatura menor do que 0 graus. Então, quanto mais sal eu coloco, ele derrete mais rápido, porque derrete a temperaturas menores. Então, se por acaso a temperatura lá na serra chegar a menos de 5 graus, se a água for pura, ela vai estar congelada. Colocando sal nessa água, ela consegue permanecer no estado líquido mesmo a temperatura de menos de 5 graus. Então, o sal adicionado a esse gelo, a essa água, diminui a temperatura de congelamento, pode chegar a menos 5, pode chegar a menos 10. Então, quanto mais sal colocar, menor será a temperatura, e por isso que ela demora mais para congelar. Então, demora mais para congelar porque ela reduz a temperatura de congelamento, certo? Nesse caso, comparando aqui água com água e glicose, nós temos que a água pura, ela congela, congela ou derrete, tanto faz, ou vice-versa, a 0 graus. Tem água e glicose, ela vai congelar ou derreter a temperaturas abaixo de 0. Então, no caso da serra, eles querem derreter essa neve a temperaturas abaixo de 0, porque a previsão é de frio lá para a serra. Então, a crioscopia é o estudo da diminuição da temperatura de congelamento de um solvente pela adição de um soluto não volátil, certo? Então, você pode fazer isso em casa, pegar uma pedrinha de gelo, deixar uma pedrinha de gelo de um lado sem o sal, e em outra pedrinha de gelo bota sal ou açúcar nesse gelo. Vou perceber que na pedrinha de gelo com o sal, ela vai derreter mais rápido comparando com o gelo puro, sem esse sal, certo? Porque ele reduz a temperatura, fazendo com que ele derreta mais rápido. Então aqui nós temos o diagrama de fase, nós já vimos isso em outra aula, mostrar como que ele fica, Então marcar aqui o primeiro ponto B e o ponto C seria o diagrama do solvente puro. Então aqui é o diagrama, essa linha aqui, mais essa outra linha até o ponto C, seria o solvente puro. Quando nós temos uma solução com açúcar, ou com sal, ou com outro soluto, vai aumentar aqui, do líquido para o gasoso, aqui é a ebulição. Então daqui para cá, nós temos um aumento da temperatura de ebulição, certo? Que é a ebulioscopia. Então, ele vem daqui para cá, então todo o gráfico ele aumentou. Quando nós temos essa passagem, que tanto faz, vice-versa, Quando temos aqui a passagem do sólido para líquido, ou líquido para o sólido, nós temos uma redução, certo? Então, na ebulioscopia, aumenta a temperatura de ebulição. Na crioscopia, diminui, o gráfico e recuou a temperatura de congelamento. Então, qual que é a explicação para isso, É que quando nós temos uma substância, vou dar aqui um exemplo, vou botar aqui no caso da ebulioscopia. Então, nós temos aqui nesse recipiente aqui algumas moléculas de água. Vou botar aqui esse vermelhinho, são moléculas de água. Então, quando começa a ferver, essa molécula de água ela quer sair. Ela quer sair da parte líquida e passar para a parte gasosa, para a fase gasosa. Agora, se eu coloco uma substância, um soluto dissolvido aqui nessa água, essa substância ela vai atrapalhar, ela atrapalha essa saída. Então, como atrapalha a saída, essas moléculas de água, elas precisam de mais energia para poder sair. Então, elas têm que receber mais energia, mais aquecimento para vencer essa barreira. Então, além da pressão externa que empurra ela para baixo, tem mais uma pressão dessas partículas empurrando elas para baixo, segurando elas. Então, por esse motivo que quando se coloca uma substância dissolvida na água, tem que aquecer mais. Então, ela vai precisar de mais energia para poder vaporizar, certo? Porque elas atrapalham a saída. Agora, quando nós temos a crioscopia, quando nós temos aqui na crioscopia, nós temos aqui a água congelada, aqui as moléculas de água bem grudadas, que é a parte sólida. Então elas estão bem atraídas e é formando o gelo, que é a parte sólida da água. Então, se a gente colocar um soluto nessa água, botar um sal, um açúcar nesse gelo, eles vão se infiltrar no meio dessas moléculas, provocando a separação. Então, nesse caso, para descongelar, o soluto ajuda, ele ajuda a descongelar, então ele faz essas moléculas
ficarem mais afastadas, vão se filtrando no meio e com isso descongela, reduz a temperatura de congelamento, porque ajuda a descongelar. E quando nós temos a ebullioscopia, que é a ebulição, ela atrapalha essa ebulição. Então, por isso que aqui aumenta a temperatura de ebulição, porque ela dificulta a saída desse soluto, dificulta a saída da água. Nesse caso, diminui a energia, que é a fusão, porque as partículas de soluto elas acabam ajudando a separar, né, as partículas, certo? Então, por isso que quando nós temos a ebulição, a temperatura aumenta, e quando temos a fusão, a temperatura diminui. Então, aqui nós temos um resuminho bem bacana. Então, a adição de 150 gramas de sacarose, que é um açúcar, a 1 litro de água pura, fará com que? Como é que esse resuminho aqui embaixo? Então, se eu colocar um soluto não volátil, a um solvente, temos a diminuição da pressão de vapor, certo? O estudo é chamado de tonoscopia. Nós temos o aumento da temperatura de ebulição, que é a ebullioscopia. E temos a diminuição da temperatura de congelamento, que é a clivoscopia. Então, resumindo das três propriedades. Então, se eu coloco um soluto não volátil a um solvente, diminui a pressão de vapor, aumenta a temperatura de ebulição e diminui a temperatura de congelamento. Então, provoca essas três reações. Vamos lá. Então, se eu colocar 150 gramas de sacarose ao litro de água, sua pressão de vapor diminui. Então, a primeira já está correta. Então, sua pressão de vapor diminui. Passa a conduzir corrente elétrica. Está errado porque a sacarose não é um eletrólito, né? Sua pressão de vapor aumenta. Errado, diminui. O ponto de ebulição diminui. A ebulição aumenta. Seu ponto de congelamento aumenta. Não, diminui. Então, aqui embaixo tem um resuminho mostrando os três fatores, as três propriedades. Diminuição da pressão de vapor, que é a tonoscopia. Temos o aumento da temperatura de ebulição, que é a ebullioscopia. E temos a diminuição da temperatura de congelamento, que é chamado de crioscopia. Então, nesse próximo exercício aqui, a presença de um soluto não volátil, dissolvido em um solvente líquido, altera o comportamento deste líquido na sua pressão de vapor. Então, pressão de vapor que diminui. Então, a pressão de vapor que diminui. No seu ponto de ebulição que aumenta. Então, ponto de ebulição que aumenta. No seu ponto de solidificação que diminui. Então, a resposta: diminui, aumenta, diminui. Então, diminui, aumenta, diminui. Então, aqui nós temos uma situação, né, colocada aqui. Então, usando água como solvente e preparando uma solução com soluto não volátil, as temperaturas de ebulição e fusão da solução estarão sob pressão de atm, quantitativamente assinaladas nos termômetros da figura. Temos um solvente e foi colocado, né, foi adicionado um soluto não volátil. Nós temos aqui 100 graus, então quando nós trabalhamos com a temperatura de ebulição, ela aumenta. Então a ebulição está acima de 100 graus. No caso da fusão, né, ou solidificação, ela diminui, então vai ficar abaixo de zero. Então a resposta é uma dessas opções que aparece com a ebulição acima de 100 e com a solidificação abaixo de zero. Então, a resposta correta é a letra B, onde ficou com a ebulição acima de 100, a setinha está aqui acima de 100, e a fusão com a setinha abaixo de zero. Então, a letra B, a resposta correta.
Para que fique bem claro, a gente tem que anotar essas três, voltar naquele gráfico aí, naquele exemplo. Então aqui, ó, fica bem claro cada conceito que se aumenta ou se diminui, então no caso aqui duas diminui e uma aumenta, e o nome da sua propriedade, para ficar mais fácil para resolver cada atividade, certo? Então seria isso e até a nossa próxima aula.